Paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje eu tive a incumbência, a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E está aqui o meu esboço. Olha o que acabou de acontecer com o meu esboço. Tem uma artista em casa, de 1 ano e 8 meses. E estava dando tudo muito certo, né? Aí para mim, né? É o Espírito Santo mesmo que vai falar. Né? E antes de eu partir para a palavra, eu queria, né, chamar aqui o meu esposo como sacerdote do meu lar, para que ele orasse por mim nesse momento, me desse a bênção, que ele tem o dom da palavra, né? O Senhor já deu a ele esse dom. Amém? Boa noite, igreja, paz do Senhor. Você pode ficar de pé? Você possa estender as suas mãos. Senhor Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, a tua serva. Que nesta noite, Pai, ela possa ser um instrumento, Pai, nas tuas mãos. Pai, abra os céus nessa noite e derrama, Senhor, da tua graça. Senhor, derrame, Senhor, as tuas palavras, Senhor, para falar o nosso coração. Se existem pessoas hoje que entraram aqui, Pai, precisando de uma resposta, aqui está, Senhor, a tua serva. Usa, Pai, com toda a autoridade, Pai. Que teu Espírito Santo, Pai, derrama sobre ela a tua unção, em nome de Jesus, Pai. E nós cremos, Pai. Amém. Amém. Obrigada. A igreja pode se assentar. Vamos à palavra do Senhor. Só de eu dar o livro, vocês já vão saber sobre qual mulher eu vou falar nessa noite. É o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15. Eu quero ir do 15 até a primeira parte do 19. Quem não tiver a Bíblia, tem aqui no telão. Guardar os irmãos encontrarem. Amém? Vamos lá. Versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Só até aqui. Amém? Vamos entender um pouquinho o contexto, né? Aqui apareceu Noemi, Ruth, e não apareceu o nome da outra nora de Ruth, que é Orfa, ou Orfa, né? Eu acho que é Orfa, né? Orfa, né? E Noemi, quem era Noemi? Noemi, ela era casada, ela era esposa de Elimeleque. Eles tinham 2 filhos, chamados Malom e Quilom. E eles moravam em Belém de Judá. E num período de fome, teve um período de fome em Israel. Elimeleque, ele levou a sua família para morar na terra de Moabe, para que eles pudessem sobreviver. Ele não queria que a sua família estivesse exposta à privação, à fome. Mas ele escolheu a terra de Moabe. Por que será que ele escolheu a terra de Moabe? A terra de Moabe, ela era uma cidade muito favorável à produção agrícola, e eram especialmente produzidos grãos, cereais e uvas. Moabe era um reino bem organizado, que possuía uma economia estruturada e grandes construções. Ou seja, tinha tudo para dar certo. Era uma cidade em ascensão, era uma cidade que estava tudo ok, não tinha fome. E é justo, né, que um pai, ele queira pensar no melhor para a sua família.
Elimeleque como sendo o provedor daquele lar, né, que até então os filhos não eram casados, então ele era responsável pelos seus filhos, sua esposa. Ele pensou, não, eu vou tirar os meus filhos daqui e vou levar para um lugar onde eles possam ter segurança, estabilidade. Pensando no futuro dos seus filhos. Né? Hoje a gente vê muito brasileiro saindo do país à procura de uma qualidade de vida, né? A gente vê a dificuldade na economia, e as pessoas elas têm procurado essa opção, né, de viver fora do Brasil, uma nova cultura, uma nova possibilidade, viver algo novo. Mas teve um problema aqui, que quando a gente examina as Escrituras, em nenhum momento nós vimos Elimeleque, não foi registrado, que Elimeleque consultou a Deus se realmente era para ele sair de Belém de Judá. Né? E também não tem registro de Deus enviando Elimeleque. Ó, sai da tua casa, né? Tem para Deus, para uma pessoa Deus falou isso, sai da tua casa, sai da tua tenda, né? Sai da terra dos seus pais. Deus falou isso para Abraão. Só que com Elimeleque a gente não vê esse registro. Então, diante de tudo isso, ele foi e falou, eu vou. Não sei se ele consultou a Deus, se consultou não há registro, mas provavelmente pelo desenrolar que a gente vê da história, não houve essa consulta, essa oração, né, esse momento. E a terra de Moabe, ela tinha todas as possibilidades, porém era um povo idólatra, um povo pagão. Eles praticavam vários rituais impuros, eles não serviam a Deus. Deus não estava lá. Né? E na nossa vida, muitas vezes é assim. A gente vê um cenário ruim, a gente acha que nessa empresa não está legal, o meu casamento não está bom, e a gente quer fugir. A gente quer fugir. Ao invés da gente procurar a solução, ter paciência, esperar, a gente quer fugir. Mas nem sempre é isso que a gente tem que fazer. Na verdade, praticamente em nenhum momento o Senhor ele quer que a gente desista de algo que Ele nos deu. Porque se ali em Israel estava vendo um momento de privação, certamente, sendo Elimeleque, sua família, fiel ao Senhor, o Senhor ele ia prover. De nada teria falta a eles. Né? E seguindo aqui na história, nós vemos que Elimeleque, ele morre antes dos seus filhos se casarem. Do período que eles saíram, né, de Belém de Judá até o momento que ocorreu, que depois, na sequência, deixa eu voltar um pouco. Morreu Elimeleque, antes dos seus filhos casarem, e depois os seus filhos se casaram com moabitas. Óbvio, porque eles estavam, né, na terra de Moabe, eles conheceram, né, escolheram suas esposas, que também era algo que não era permitido pelo Senhor, o casamento de pessoas, né, que eram pagãs, que não professavam a mesma fé. E uma tragédia aconteceu que, na sequência, né, a gente não sabe exatamente o momento, mas os 2 filhos de Noemi também morrem, Malom e Quilom. Então, Noemi, ela está viúva. Quando ela ficou viúva, ela tinha os seus filhos para cuidar dela. Estou viúva, é uma tristeza, né? Mas, pelo menos, eu estou numa terra estranha, mas eu tenho os meus filhos que cuidam de mim. Mas, logo depois, ela fica sem os seus filhos. Ela se vê entregue à sorte. Ela não tem mais uma família, ela não tem uma descendência, ela ficou com as suas noras. Então, Noemi, as suas noras se chamavam Orfa, Ruth, então Noemi, Orfa e Ruth, elas ficaram viúvas. E diante dessa situação, a Noemi, ela se viu totalmente deslocada naquele lugar, né? Eu acredito que tomada por muita tristeza, muita angústia. Até mesmo ela diz que sobreveio a ira do Senhor sobre a vida dela. E então ela libera as noras dela. Eu acho que elas fizeram uma reunião. Eu imagino isso, que elas fizeram uma reunião. E aí Noemi chega e fala, minhas filhas, vocês são novas, vão viver a vida de vocês, volta para a casa dos seus pais. Vocês ainda não têm filhos, vocês podem formar uma nova família. Eu já não tenho mais nada para oferecer para vocês. E eu vou voltar para a minha terra.
eu vou voltar para lá, porque ela lembrou, né, que já tinha cessado esse tempo de fome em Israel, esse período de que eles foram, agora eu concluo, né, até a morte de seus filhos, e Noemi querer voltar para Belém de Judá, foi um período de 10 anos. Então, ela ouvia dizer que já tinha cessado a fome lá em Belém de Judá, e ela liberou as noras dela, abençoou, ó, vão na paz, que vocês sejam felizes, voltam para os seus pais, para os seus deuses, vão ser felizes, para mim acabou. Mas de pronto, as duas noras, elas não aceitaram a oferta de Noemi de falar, volta. Não, elas falaram, não, nós vamos estar com você. A gente sai daqui com você, você não vai sair sozinha. E aí, continuando ali, arrumando as coisas, aí tá bom, vamos. Aí no caminho, Noemi olha, eu acredito que ela olhou e falou, meninas, o que vocês estão fazendo comigo? Uma viúva miserável, que está à mercê, porque antigamente as viúvas, elas dependiam do cuidado da família, né? Quando normalmente, né? Não todas que a gente vê registrado na Bíblia, mas normalmente elas ficavam pobres, elas perdiam tudo que tinha. E pior ainda, Noemi, por seus filhos também não poderem prover ela. E então ela tentou convencer de novo, né? Essas meninas não sabem o que elas estão fazendo, elas vão para uma terra que não é delas, elas são moabitas, como será que elas vão estar ali, como será que elas vão ser aceitas? E foi quando ela mencionou, ela falou assim, Deus, Ele desceu a sua ira sobre a minha vida. O que vocês querem comigo? Eu acredito que nesse momento, Orfa, ela, por ter aceitado voltar, a Orfa, ela decidiu voltar. Quando Noemi insistiu mais uma vez, ela decidiu voltar. E eu acredito que não por falta de amor, porque Noemi, pelo que a gente vê, ela era uma mulher amável. As suas noras amavam ela, as pessoas gostavam dela. Elas tinham um relacionamento mesmo de mãe e filha. E Orfa, eu acredito que naquele momento ela tenha sido tomada por medo. Em pensar, meu Deus, é maldição. Ela está vivendo maldição e talvez não entenda, não tenha entendido o porquê. E tomada pelo medo, trauma, porque ela perdeu o sogro, perdeu o cunhado, perdeu o esposo. Talvez ela tivesse pensado, eu acho que eu não estou preparada para mais uma perda, para mais alguma coisa que vai acontecer. E não por falta de amor a Noemi, mas talvez por medo ela tenha voltado. Ela se despediu chorando de Noemi, de Ruth, e voltou. Mas Ruth não. Ruth, ela ainda pediu para a sogra dela, e aí a gente volta lá no versículo 13. Um pouquinho antes do que a gente leu. Cadê? Não é o 13, desculpa. Vamos aqui voltar. No 17. Onde quer que... No 16, não me inste a segunda parte. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver e outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela fez praticamente uma declaração de amor para aquela sogra. Eu fico pensando, gente, Noemi acho que devia ser a sogra, né? Porque hoje, quando a gente fala de relacionamento com sogra, né, as pessoas não têm boas referências, né? Falar, mas sogra, eu assim, não é porque eu estou falando da história de Ruth, nem porque isso vai ficar gravado. Mas quem me conhece a minha sogra. Gente, eu falei, a Noemi devia ser igual a minha sogra. Porque pensa numa mulher amável, uma mulher que cuida, uma mulher que ensina, uma mulher que instrui. E eu me inseri ali naquela situação, né? E eu também não sei, eu acho que eu não deixaria ela voltar sozinha, porque provavelmente ela voltaria sozinha, não sei se enviaram alguém para buscá-la, também não há registro. Mas
eu acho, não me comparo a Ruth, né? Porque ela foi uma mulher extraordinária, mas eu acho que eu também não conseguiria deixar, né? A gente também tem que ver a situação, o emocional, como a órfã, né, que a gente falou. E ali elas seguiram. E Ruth, ela foi tomada, eu acredito que ela foi tomada por fé. Ela estava decidida. Porque é muito claro aqui que Ruth já conhecia o Deus de Noemi. Porque ela falou, teu Deus será o meu Deus, o teu povo, o meu povo. Provavelmente na vida delas, no dia a dia, Noemi tenha ensinado sobre Deus para Ruth, tenha falado, elas talvez orassem juntas, tivessem suas vivências, e desse força para ela, né? Mas nesse momento, talvez o papel tivesse se invertido. E Ruth falou, não, eu vou com você. Ela estava decidida. Não, eu não sei o que vai ser, mas eu vou com você. Ela foi tomada por coragem, força, determinação. E ela teve paz. Eu acredito que ela teve paz. Eu acredito. Porque sem paz, a gente não vai para o estranho. Né? A gente não vai para algo que a gente não conhece. Porque ela sabia que estava tomando a decisão certa. Ela foi com fé e com coragem. E ela é um exemplo para nós. E assim, né, entrando aqui nos nossos dias atuais, quando a gente sabe que a gente está no lugar certo, quando a gente toma uma decisão certa, quando a gente sabe que tudo está fluindo, a gente tem paz. Quando a gente sabe que Deus está no negócio, a gente tem paz. O Espírito Santo de Deus, ele coloca uma paz tão grande no nosso coração que nada nos faz retroceder. E eu acredito que foi assim. E só precisa a gente dar o primeiro passo. É o passo de fé. E o Senhor, ele sustenta a nossa fé. Ele sustenta nós, a nossa força, a nossa disposição. E eu vou entrar aqui numa experiência pessoal, né? Com relação a estar no lugar certo, a estar aonde Deus quer. Eu sempre tive, a minha vida profissional sempre, mesmo eu trabalhando em áreas distintas, ora na área bancária, na área da beleza, eu sempre tive sempre foi muito próspero, portas abertas, né? Eu sempre foi muito bom em ambas as áreas. E eu sempre tive portas abertas, eu agradeço muito a Deus, sempre tive muita gratidão por isso. Às vezes eu olhava e falava, nossa, eu nem sou tudo isso, eu nem me acho tudo isso, mas estão me chamando de volta. A empresa que eu trabalhei me chamou 3 ou 4 vezes para voltar, oh, volta. Então isso além, né, da questão da gente, do nosso caráter, do nosso profissionalismo, né, isso também me deixou uma gratidão muito grande. E eu comecei, quando eu fiquei só em uma área da beleza, depois da gestação da Helena, eu comecei a procurar alternativas para eu voltar para o mercado de trabalho. E eu fui mesmo sem ter a certeza de que era aquilo que eu tinha que fazer. Eu fui mesmo sem consultar a Deus, eu falei, Senhor, vai na frente, mas sem aquela oração específica, sem buscar ao Senhor. E aí eu fui fazendo mais parcerias, aí depois eu aluguei um espaço por um período temporário. Seria temporário porque eu sabia que depois eu teria uma outra oportunidade. Mas foi diferente. Deus já havia falado comigo a respeito desse tempo que eu tinha que dar. Deus já tinha falado comigo que Ele queria, pelo menos por um período, um outro plano na minha vida. Mas eu não conseguia entender o porquê que Deus, como Deus queria fazer aquilo. Afinal de contas, eu tinha conta para pagar, eu tinha meus compromissos, né, eu tinha que auxiliar o meu esposo. E eu falei, eu vou fazendo. Mas uma coisa que eu não tinha no meu coração era paz. E a cada vez que eu ia, era um pouco pesado, e as portas foram fechando, e as coisas não davam muito certo. Até que aí eu sempre tive plano A, B, C, D, né?
A gente gosta de colocar a mão onde a gente não tem que colocar às vezes. E até que um momento eu me encontrei encurralada. Aí eu tive uma oportunidade nova, e aí eu entreguei a sala que eu atendia, né? Falei, ó, já me chamaram lá, obrigada, Deus abençoe, foi muito bom. E aí no dia que eu entreguei a chave desse imóvel, o outro lugar que estava garantido falou, ó, não vai dar. Foi questão de horas, assim. De manhã eu entreguei a chave, de tarde o local falou, ó, ainda não vai dar, por conta de questão burocrática. Aí eu me vi sem lugar para atender, sem o outro garantido, conta para pagar, porque conta, né, gente, não para. E eu me vi encurralada, né? Mas eu não me desesperei. Como das outras vezes, um desemprego, às vezes dá um desespero, uma agonia, um sofrimento. Eu não me desesperei. Eu só olhei, de verdade, o meu marido é minha testemunha, eu olhei e falei, Deus, o Senhor sabia disso. O Senhor sabia disso, então isso não é coincidência, isso não foi acaso, isso não foi azar, né? Não existe isso para nós. Eu falei, Deus, o Senhor já sabia disso. Então, eu sei que o Senhor vai se encarregar de todas as coisas. Eu entrei nessa parte da minha vida por conta da questão da paz. Eu estava trabalhando em prol da minha família. Eu estava fazendo as coisas pensando no melhor para a minha família. Mas, às vezes, o que nós pensamos que é melhor para nós, para os nossos, não é o que Deus tem. Deus, Ele sempre vai trilhar a nossa vida para tratar o nosso caráter. Não é só trabalhar, não é só produzir. O Senhor, Ele quer trabalhar o nosso caráter. E o Senhor, Ele queria também tratar o meu coração. E por mais que eu e aí, de repente, onde eu estava inserida? Dentro da minha casa. Eu estava inserida naquela rotina de faxina, criança pequena, a maior tem que ir para a escola, é almoço todos os dias, é café da manhã, almoço, café da tarde, janta. É algo comum para as mulheres? Sim, é algo comum. Só que eu não tinha essa rotina, né? E ali eu estava inserida na minha casa. E como eu não estava acostumada, foi estranho, né? Estranho. Falei, meu Deus, isso aqui não acaba nunca. Mas, gente, o trabalho ele multiplica. O Senhor me dá força. Um dia a Helena pequena, né, a artista, ela estava na minha sogra fez alguma coisa, fechou a janela. Ela, meu Deus, que calor. Aí a neném, dá força? Reproduz, é espelho. Está vendo como tudo que a gente faz é exemplo? E é exemplo de verdade, né? E era intenso, mas eu nunca senti e estou sentindo tanta paz. Porque por mais que eu não esteja tendo os mesmos recursos que eu tinha antes, eu tenho paz. Eu estava lá trabalhando, produzindo, mas eu estava com a cabeça na minha casa. Minhas filhas, às vezes o neném dodói, aí coisa para fazer quando chegava em casa, será que elas estão bem, será que não estão? Não, eu tenho paz, eu nunca tive tanta comunhão com meu marido, eu nunca cuidei tanto do meu, preciso cuidar mais, né? Porque nenenzinho exige, mas tem sido um tempo diferente, e eu entendi que tudo isso é porque eu estou, né? É um processo, não passei não, é um processo. E eu sei que essa paz que Deus colocou no meu coração é porque eu estou exatamente no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Eu sabia mais ou menos, mas eu não estava entendendo as claras, né? E é interessante que quando Deus fechou as portas para mim, porque eu sei que foi Deus que fechou, às vezes Deus fecha a porta. Foi quando Ele abriu mais para o meu marido. Então Ele supriu. Ele supriu e eu olhava e falei, olha, não é que está dando certo mesmo? E não é que Deus sabe mesmo das coisas, eu não sei de nada, né? E sabe o que eu descobri? Que a melhor coisa da vida, ela está na rotina, no ordinário, na simplicidade. Deus é tão maravilhoso que às vezes o agir de Deus, a transformação na nossa vida não é no extraordinário, é no simples, é dentro da nossa casa, é no nosso quarto de porta fechada, ali na nossa comunhão com Deus.
Porque eu sei que mais vale eu suprir as necessidades das minhas filhas, formando o caráter dela, do que financeiro. Porque Deus está cuidando das outras coisas. E eu tenho provado disso. A gente vê nas redes sociais, no mundo atual, falando que a gente tem que avançar, que a gente tem que ir para frente, a gente tem que fazer, né? A gente vê muito hoje de pessoas tirando foto nos Estados Unidos, lá na França, em vários lugares do mundo, falando assim, você tem que fazer o que eu fiz, por isso que eu estou aqui. Não, a gente tem que seguir a Jesus Cristo. A gente tem que seguir aquilo que o Senhor nos instrui. Eu tenho aprendido isso na prática. E aprendi, porque quando a gente vai trazer a palavra fala primeiro com a gente. E essa palavra falou muito comigo. Né? E às vezes a gente precisa parar para ouvir Deus, parar para orar um pouco mais, observar quem está à nossa volta e precisa de cuidados. Parar não é para ficar parado, é para avançar. Uma vez eu ouvi uma frase que eu parei e pensei, eu falei, isso vai na contramão do mundo, né? Do que dizem, que é uma flecha às vezes recuada, ela vai ser lançada mais longe. E não é ir mais longe para alcançar prosperidade, para alcançar coisas materiais, não. Às vezes o Senhor nos para nós avançarmos nele, para nós crescermos na intimidade com ele, para nós termos mais comunhão com o Senhor, fazer o ID, pregar o Evangelho através da nossa vida, das nossas atitudes. E Deus está me honrando, me ensinando a honrar primeiro a minha casa, porque é nesse lugar que me autoriza todos os outros. E a gente aqui pode ter nessa noite várias realidades. A mim foi estar na minha casa. A mim foi eu parar de ficar fazendo as coisas com a minha mão e cuidar dos meus. Porque a mulher hoje, ela tem conquistado cada vez mais no mercado de trabalho, posições, tem se igualado, né, às posições que os homens ocupam, porque antes a gente sabe que não era assim. Mas a mulher, ela não foi feita só para ser profissional. A mulher, ela também tem que cuidar. E eu sei que, para isso, o Senhor, às vezes, Ele nos tira. Assim como o Senhor, Ele me tirou, tem tirado alguns. E como eu falei, Deus me levou para a minha casa. E aqui a gente pode ter várias situações. Às vezes é o seu trabalho, às vezes é a liberar o perdão, voltar lá onde o perdão deixou de ser liberado, voltar ao primeiro amor. São várias situações. A minha situação é essa, mas a gente tem aqui várias situações. Você sabe. E o lugar onde nós nunca devemos ter saído é da presença de Deus. Esse é o lugar onde a gente nunca deve sair. A palavra de Deus diz que tudo, porque tudo é dele, por ele e para ele. Então, se a gente está passando por alguma situação que está difícil, vai orar, vamos orar e perguntar, Senhor, eu sei que é teu propósito. Se eu não estou enxergando, abre os meus olhos. Espírito Santo de Deus, fala comigo, me revela. Deus vai falar. Deus vai falar. Às vezes a gente não ouve, porque a gente está no barulho do mundo, no barulho da correria, no barulho do dia a dia, e a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Mas que nessa noite o Espírito Santo, ele venha testificar ao seu coração tudo aquilo que você precisa. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós temos que entender que nada nós podemos fazer sem que o Senhor esteja conosco. Você vai fazer uma faculdade nova, Senhor, essa é a vontade do teu coração? Eu vou ter um futuro nessa faculdade? Vai ser bom para mim? Você vai, aos jovens, você vai casar? Senhor, é essa mulher que o Senhor tem para mim? É esse homem que o Senhor tem para mim? É uma nova oportunidade de emprego? Nossa, para ganhar o dobro. Mas espera, é o dobro de salário. Mas será que não vai ser o dobro de trabalho, o dobro de problema? Em tudo nós temos que analisar. Porque às vezes uma atitude errada que nós tomamos pode levar toda a nossa família às consequências. Assim como nós vemos Elimeleque.
Elimeleque, ele poderia estar desfrutando dos seus filhos em Belém, dos seus filhos não, dos seus netos em Belém de Judá. Ele poderia estar lá na sua velhice, né, brincando com os netinhos. Mas ele tomou uma decisão não porque ele era mau, não. Porque simplesmente ele não consultou a Deus. Ele foi porque ele achou que era o melhor. Ele viu uma possibilidade. Mas nós temos que sempre consultar ao Senhor. Não tome nenhuma decisão por sua vontade, por seu impulso, por seu querer. Que o Senhor seja o dono das tuas decisões e do teu coração. Amém? E aí, voltando aqui para a história, né, de Ruth, ela foi para o campo, ela trabalhou, ela lavrou, ela cuidou da sogra, ela honrou a Deus cuidando de Noemi. Ela chegou lá e era tempo de colheita, então tinha muito trabalho. E ela falou, não, sogra, não sei se ela chamava a sogra de sogra ou de mãe, né? Que era como uma mãe, ó, pode deixar que eu faço. Eu trago, ela trabalhou, ela foi uma mulher de bravura. Ela supriu a sogra, ela honrava e ela trazia o mantimento. E aí, por coincidência, será que Deus usa coincidência? Não. Ela foi lavrar no campo de um parente próximo de Elimeleque, chamado Boaz, um senhor de muitos bens. A gente poderia dizer que ele era rico. Né? E por coincidência também, será? Provavelmente ele era solteiro. Né? É muito claro que não era coincidência. O próprio Deus colocou Ruth no caminho de Boaz, que era um homem bom, um homem generoso. Ele cuidava de Ruth e também cuidava de sua sogra Noemi. E no desenrolar da história a gente vê que o Boaz, né, ele na linhagem, ele era um senhor, e na linhagem da família de Elimeleque, ele não teria... Né, vamos voltar, peraí, eu estou ansiosa. Vamos voltar. Boaz e Ruth, eu acredito que eles se apaixonaram. Né, Boaz, ele admirava muito a bravura de Ruth, o zelo que ela tinha pela sogra, o caráter dela. Ela revelou um caráter impecável, um caráter de Deus. E ele foi olhando e essa mulher é interessante, essa mulher é virtuosa. Eu queria essa mulher por esposa. Né? A gente vê que no desenrolar da história, quem acabou, né, mostrando que queria se casar com ele era ela. Né? Ela deixou claro, né, claro que ela, uma mulher correta, ela mostrou que ela tinha o interesse em que ele fosse o esposo, que ele tomasse ela por esposo. Só que na linhagem da família de Elimeleque, o Boaz ele não era a pessoa que tinha prioridade para se casar com Ruth, porque tinha isso. Né? O grau de parentesco definia quem cuidava. E aí Boaz, ele deu um jeitinho lá, falou com a pessoa, rapidinho, ele falou assim, ó, vem cá, tem uma mulher aqui que ela pode, né, você pode tomar ela é viúva, ela está com a sua sogra que é viúva também, a Ruth está disponível para casamento. Ele até falou, eu caso. Ele falou, só que aí você tem que levar a sogra também. Aí ele, vou ter problema com a outra sogra. eu acho que isso não vai dar muito certo. Meu filho, pode casar com a Ruth. Pode casar com a Ruth, que o Senhor te abençoe. Aquela reunião, né, extraordinária foi encerrada e tudo foi resolvido. Só que a gente vê que até nisso, Deus estava, até nessa situação, né, do desconforto ali de sogras, né? Não, melhor não. Deus estava nessa situação. E aí, a palavra diz que Boaz resgatou a Ruth. Ele não só resgatou a Ruth, mas também a Noemi. Diz que o casamento deles foi motivo de muita alegria. Diz que os dois, eles... não diz isso na Bíblia, mas veio agora a minha memória, né, minha mente. Eu acho que eles eram alma gêmea, né, pelos que as pessoas falam. Eles eram muito parecidos de caráter, de espírito, espiritualidade. E aí né, eles se casaram, todos ficaram muito felizes. E Deus concedeu a Ruth que ela engravidasse de um filho. Aí a gente pensa, então ela era estéril, Deus fechou a madre dela.
Porque em tudo Deus tinha um propósito, até nisso, até em fechar a madre. E aí eles se casaram, tiveram um filho, esse filho se chamou Obed. E Obed, o filho de Ruth, ele foi o resgatador da velhice de Noemi. A Noemi provavelmente foi a babá dele. E eu acredito que há muito tempo, Noemi não sentia a alegria que ela estava sentindo. Deus deu a Noemi outro filho, né? Porque diz que neto é a felicidade da felicidade. Né? Então eu acredito que Deus tenha proporcionado ali a Noemi, nesse tempo, muita alegria. Ela foi resgatada a sua alegria. Deus restaurou a sorte dessas mulheres, porque Ruth, ela insistiu em estar no lugar certo. Ela tomou a decisão certa, na hora certa. Ela estava onde Deus estava. E olha que a decisão de Ruth foi tão importante, que ela foi incluída na genealogia de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Ela era idólatra. Não tinha nenhuma esperança para ela de salvação. Mas pela atitude dela, ela abriu mão da sua família, ela abriu mão da sua terra. E Deus honrou aquilo que ela fez. Deus colocou ela na linhagem da genealogia de Jesus Cristo. E quando nós obedecemos, estamos honrando ao Senhor e a nossa obediência transborda na vida dos outros, dos nossos. E aí eu pergunto para você nesta noite, você quer dar frutos? Esteja aonde Deus quer que você esteja. Você quer desfrutar dos benefícios que o Senhor tem? Esteja aonde Deus te colocou. Você quer viver uma vida abundante em Deus? Esteja aonde Deus te colocou. Mesmo diante de circunstâncias que não pareçam favoráveis no momento, se Deus não te mandar, não saia de onde você está. A bênção, a provisão, o sustento, a paz, ela está aonde Deus está. Então eu não sei nessa noite que veio, se você veio aqui com o teu coração com dúvidas, se você tem que tomar alguma decisão, se você está aflito, procure ao Senhor, busque ao Senhor em tudo que você fizer. E o Senhor certamente, Ele vai te responder. Que o Senhor, Ele seja o guia das nossas decisões. Que o Senhor em todo o tempo esteja com a sua mão estendida sobre as nossas vidas e que a gente esteja debaixo da bênção do Senhor. Amém? E eu encerro aqui essa palavra. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado com você. Eu espero que a gente venha acertar mais, estar mais em comunhão com o Senhor. E eu queria nesse momento orar por você. Você pode se colocar de pé. Vamos juntos orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós ouvimos aqui, Deus, a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que nos diz que nós devemos, Senhor, estar sempre debaixo, Senhor, da Tua bênção. Que nós devemos, Senhor, estar onde o Senhor está. Mostre, Senhor, a nós, onde quer que nós vamos colocar os nossos pés. Que o Senhor esteja, Senhor, nos mostrando. Nos guia, Senhor. Nos leva, Senhor, pelo caminho que o Senhor quer que nós estejamos. Pai querido, nós somos os Teus filhos. Nós somos, Senhor, os Teus servos. Nós não queremos errar. Não há tempo mais para errar, Senhor. Nós queremos, Senhor, levar o Teu reino, o Teu evangelho, cumprir a Tua vontade aqui nessa terra, Senhor. E que o Senhor use as nossas vidas, para que acertando, Senhor, nós também alcancemos outras vidas. Não somente, Senhor, para o bel prazer, mas para que o Teu propósito seja cumprido na vida de cada um de nós. Pai querido, visita cada irmão aqui nessa noite. E se existe ausência de paz, que o Teu Espírito Santo venha agora, Pai, visitar a cada um e derrama a Tua paz. Espírito Santo de Deus, esteja conosco. Espírito Santo de Deus, nos guia. Em nome de Jesus, Pai. E eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço pela Tua fidelidade.
Nos mantenha, Senhor, de pé. Sustenta, Senhor, a nossa fé. Sustenta, Senhor, a nossa coragem, Deus, para que nós possamos estar no centro da Tua vontade. E assim eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços, Senhor, em teus braços, Senhor, é onde eu encontro paz, é onde eu encontro paz. Vivendo contigo, vivendo contigo, sonhando os teus sonhos e vivendo os teus planos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Obrigado, por Senhor. tão grande amor, tão grande amor. Grande amor. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor que é revelado a nós. E nós sabemos que somente em Teus braços, somente em Tua presença encontraremos paz. Encontraremos uma direção certa para caminhar e para viver. Então, Senhor Deus, continue conosco. Continue conosco todos os dias, nos dando a direção certa para onde seguir, para onde caminhar. Em nome de Jesus. Se assim você também crê, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Depois de ouvir uma palavra tão gostosa, ela estava gelada, mano. Mas que palavra gostosa. Isso é a manifestação da multiforme graça do Senhor. Deus se comunica sempre, de várias maneiras, cada um com a sua capacidade de interpretar. Eu agradeço a Deus pela vida da Suzana. Estou saindo daqui abençoado. E você? Uma história que tinha tudo para dar errado, irmãos. Uma história que tinha tudo para dar errado. A ponto da Noemi pedir para não chamarem pelo seu nome, mas chamarem ela de Mara, porque estava tão amarga a sua alma. Eu quero dizer para você que às vezes olha para a sua vida e está nesse pensamento: vai dar errado. Vai dar errado não, vai dar certo. A falta de confiança do Elimeleque sobrou na sua esposa Noemi. Que seja assim sobre a sua vida, amém, querido? Amém, minha irmã, amém, meu irmão? Que coisa boa podemos estar aqui. Vamos orar? Vamos para casa abençoado? Estou abençoado, e você? Então você pode fazer uma gentileza? Olha para quem está mais perto de você e fala assim: fica calmo, vai dar tudo certo. Entrega com um sorrisão, porque eu sei que debaixo dessa máscara tem um sorrisão. Entrega aí, fala: vai dar tudo certo, Gisley, vai dar tudo certo, Wellington, vai dar tudo certo. Talvez hoje você não esteja entendendo nada como a Noemi, mas a gente fez tudo certo. Mas é que Deus sabe de umas coisas que a gente não sabe. Ele tem um tempo certo para fazer a gente tomar conhecimento de cada uma dessas coisas. Pai, obrigado por essa noite, principalmente pela Tua palavra que alcançou o nosso coração. Abençoa, Pai, a vida da Suzana,
pelo cuidado que ela teve e a dedicação, Senhor, em se empenhar, em transformar, Pai, as literaturas bíblicas em entendimento para o nosso coração através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos fazer compreender que se nós conseguirmos confiar, vai dar tudo certo. Porque a Tua palavra nos garante que o Senhor jamais decepciona aqueles que confiam no Senhor. Ainda, Pai, que esteja aqui entre nós alguém cuja alma esteja apertada e angustiada por alguma circunstância que ainda não encontrou solução. Nós queremos, Pai, te pedir em nome de Jesus, que a paz que foi liberada pela palavra encontre em nosso coração, Pai, um lugar especial para trazer calmaria e confiança, sabendo que o Senhor por nós executa todas as coisas. E Senhor, ainda que o inimigo se levante contra nós, a Tua palavra nos garante, Tu és infinitamente maior do que ele para nos dar a vitória. Nos abençoa, abençoa o Teu povo, abençoa, Pai, os nossos líderes, nossos pastores, coloca sobre eles, Pai, a mesma porção de paz, dando a eles, Pai, o Teu cuidado, a Tua provisão. Obrigado, Pai, por esta noite. Nós te agradecemos pelo privilégio que estamos tendo. Fazemos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você diga amém. Vamos receber a bênção, amados. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, que a paz, que a consolação do Espírito Santo seja sobre você e sobre toda a sua família, hoje e para sempre permaneça. Amém. Você pode levantar a mão e vamos declarar com fé e com força: Ebenezer nos ajudou, Senhor. Aplaude esse Deus, vá em paz. Não saia sem dar um abraço carinhoso em um dos seus irmãos. Vá em paz, queridos.